nós teremos, a partir de hoje, um quadro aqui no programa. É denominado Crescer e Conquistar, falando de vida, família e negócios, com Anderson Cristofoletti. Vai ser um momento serão momentos de reflexão, né, sobre os caminhos para se alcançar resultados extraordinários, soluções para os conflitos, motivação e perseverança para vencer, estratégias para melhorar a vida profissional e os negócios. Fazer uma apresentação aqui, mais uma vez, do Anderson Cristofoletti, do seu currículo, né? Com formação em Direito, em Contabilidade, Análise de Comportamento Humano, ele é teólogo, coach, né? E tem uma vasta experiência em instituições no Brasil e também no exterior. E tem auxiliado empresários, líderes e pessoas comuns a alcançar resultados extraordinários na vida. Boa tarde, Anderson Cristofoletti. Prazer mais uma vez. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes. Que desafio, hein? E sinto-me honrado por estar aqui contigo, com esse quadro novo que você nos desafia a fazer com que as pessoas, seus ouvintes, cresçam e conquistem na vida. E eu estou muito entusiasmado. Estou aqui bastante motivado, né, a compartilhar um pouco de tudo aquilo que nós temos ajudado pessoas a alcançar resultados extraordinários. E eu posso começar com uma pergunta aqui para os ouvintes, para a gente já abrir as reflexões, né? E a minha pergunta é: por que ainda as pessoas têm impedimentos para alcançar uma vida extraordinária, né? O que é que está impedindo, né, de repente, os nossos ouvintes a alcançar uma vida extraordinária, alcançar um caminho de felicidade? Eu quero abrir já esse nosso quadro com essa reflexão. Quero, né, chamar as pessoas para, neste momento, parar um pouquinho o que estiver fazendo e começar a ouvir dentro de si mesmo as respostas que tem aí para os próximos desafios que vão aparecer. Bem, para começar o programa, a gente vai falar aí sobre sobre estratégias, né? Aliás, sobre as 4 maestrias da vida. Esse é o tema principal. Isso. E agora é com você. Esse é um tema desafiador, né? Desafiador. Nessa experiência de análise comportamental, lidando com pessoas, a gente vai aprendendo bastante coisa, né? Existem formas de aprender. Nós aprendemos com os erros, nós aprendemos com o conhecimento, nós aprendemos olhando as pessoas a fazerem as coisas. E quando a gente para analisar, existe um padrão para você ter uma vida ruim e um padrão para você ter uma vida boa. E aí cabe a nós escolhermos e discernirmos o caminho. E eu entendo que pelo menos 4 maestrias. O que é maestria? Acho que é importante a gente salientar. A maestria, ela traz a conotação de você reger mesmo um caminho, de você ser o autor da sua história. Como um maestro regendo uma sinfonia. Regendo uma orquestra. Ali ele tem a incumbência não de tocar, de cantar, mas ele tem a incumbência de reger. Porque o tocar e o cantar vai acontecer. Alguém vai fazer, as coisas vão acontecer. E a vida, ela nos apresenta assim. E nós temos que John Maxwell, um autor bastante experiente também na área de liderança, ele vai nos dizer que nós somos malabaristas na vida, né? E diariamente nós estamos ali equilibrando as bolas, né, como um malabarista de circo, mas essas bolas são as situações e áreas de nossa vida: família, negócios, espiritualidade, profissão, saúde e tantas outras coisas. E a gente tem o dever de, com maestria, né, com sabedoria, lidar com todas essas áreas, sem deixar cair. Mas acontece que de vez em quando desequilibramos e escapa uma coisa ou outra das nossas vidas. E a retomada disso é também fundamental, faz parte da jornada. E quando a gente acha essas 4 maestrias fundamentais, é lógico que existem outros, nós não estamos aqui para tratar, né, absolutamente de questões, nós estamos aqui para trazer reflexões. Não há receita mágica para a felicidade, né? Tem muitas pessoas buscando uma receita mágica, esperando, né, alguma coisa acontecer para a felicidade chegar. Não, eu entendo que é esse malabarismo, eu entendo que é essa maestria, eu entendo que você tem que ter algumas
atitudes, algumas ações que vão equilibrar a sua vida, a sua família, o seu negócio, e com isso você vai alcançar os resultados necessários para a sua vida. São 4 maestrias. E aí nós vamos trabalhar ao longo aí dos nossos quadros, tratar um pouquinho de cada uma dessas maestrias. E elas se aplicam em tudo na vida, André? Eu acredito que sim, Jorge. Na família, nos negócios, em todos os âmbitos. Se você para perceber, e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas ao longo dos programas, você vai entender que tudo vai passar por esse ciclo, é um ciclo. Começo, meio, fim, se reinicia, começo, meio, fim, e assim por diante. Bom, hoje nós vamos falar de qual delas? Vamos começar pela primeira ou você vai começar pela segunda? Eu vou começar pela segunda, pode? Claro, vamos deixar a lógico. expectativa da primeira lá para o final? Pode. Vamos deixar lá? Qual é a primeira? Lá pro depois dos 4 programas. Programa, o que você acha? Não, legal. Vamos começar. Para as pessoas pensarem, então vamos começar com essa segunda. Segunda maestria. No coach a gente tem uma frase que diz sempre assim: o seu jeito é o jeito certo. Até porque é você que escolhe o jeito que você quer, né? Não, então o seu jeito é o jeito certo. Mas se o meu jeito é o jeito certo, então eu vou precisar melhorar o meu jeito. Eu tenho que ser maestro do meu jeito, não é assim? Sim. E é lógico que a maestria número 2, que eu gosto de conversar muito e trazer para as pessoas, é a maestria emocional. Nós temos algumas pesquisas que dizem que 80% no resultado de sucesso em qualquer área está no quociente emocional, está no seu emocional, está naquilo que nós chamamos também, hoje muito comum, falar sobre inteligência emocional. Aqueles que dominam essa arte, que também está ligado ao autocontrole, você gerenciar os seus pensamentos, você gerenciar tanto nos momentos em que você está festivo, que você está alegre, que você está no auge, como você gerenciar no momento em que você está vivendo a pior situação da sua vida, o pior problema da sua vida. Você conseguir ter o equilíbrio e gerir isso, ter o autocontrole nas duas situações, nos dois picos, vamos assim chamar, nós chamamos isso de inteligência emocional. É você ter essa capacidade. A grande questão hoje e o grande problema que nós estamos enfrentando hoje é que nós muitas vezes aplicamos isso às escolas, faculdades, cursos, treinamentos e até os ensinamentos dentro de casa está muito ligado ao quociente de inteligência, a capacitação, os cursos, a você despertar o seu QI, chamado QI. Mas esse você pode perceber, e as pesquisas indicam, que ele é apenas 20% do resultado do sucesso na vida das pessoas. E é onde você mais aplica energia. Você passa lá do prézinho, muitas vezes até os 20, 25 anos, 30, faz um doutorado para você buscar apenas um conhecimento que pode ser apenas 20% do sucesso. Eu gosto até de fazer uma reflexão. Você pode perceber que nem sempre o mais inteligente ocupa os cargos de maiores destaque na sociedade ou no mundo. Pode perceber. É aqueles que têm mais domínio do seu emocional. Que tem inteligência emocional. Exatamente. Que normalmente vai alcançar lugares maiores, vai alcançar sucesso maior. Então eu gosto de trazer esse tema da maestria emocional como sendo um dos fortes, porque todos os outros pilares ou todas as outras maestrias, de certa forma vai passar por esse. Porque uma pessoa ferida, uma pessoa angustiada, uma pessoa muitas vezes enfeitiçada num sentido não místico, mas num sentido fechado em um conceito emocional, ela tende a sofrer muito, ela tende a não enxergar as outras maestrias. E quando ela deixa de enxergar a si mesma, deixa de se entender, deixa de se autoconhecer, ela passa então a ser uma... Eu gosto muito de uma metáfora que a gente usa. Você pode escolher ser na vida uma folha seca ou uma semente. E o emocional vai te dizer o que você é. A sua escolha em ser. A folha seca é aquela que o vento vai levando. É a vida, sabe assim, que você vai trombando com as coisas. Cada dia é uma trombada. Cada dia é um vento. Quando não tem vento, está parado. Você acabou de dar a notícia que nós estamos com... Até o vento está calmo hoje, 20 km por hora. Exatamente. Então, quando o vento está calmo, o estilo de vida de folha seca ela não desenvolve. E no máximo, lá no final, esse estilo de vida de deixa a vida levar, vai no máximo te enroscar em algum lugar, você vai virar adubo para ajudar alguém que está grande.
vai ajudar uma árvore, vai ajudar alguém que está dando fruto. Agora você pode escolher ser uma semente. Isso é uma questão de posicionamento, de decisão interna, de autocontrole, de inteligência emocional. Que quando você se porta, você se posiciona e você deseja ser uma semente, certamente você vai estar na mão de alguém que vai cultivar. Você vai ter que encontrar com uma terra fértil para você se plantar. Você vai ter resultados te esperando lá na frente. Existe já uma perspectiva, uma esperança de que frutos virão. Olha que interessante isso. E quando esses frutos vierem, você vai perceber que não é para si mesmo. É para a geração de novas sementes. Os frutos é para alimentar outras pessoas. Então, o estilo de vida com um domínio na maestria emocional tende a tornar você um líder, tornar você um referencial, tende a trazer legado na sua vida, tende a despertar você para fazer coisas grandes, marcar o nome na história, ter a sua lápide lá gravado lá no final da sua vida como alguém que passou e deixou marcas na história e aí em todas as áreas da sua própria vida. Então é fantástico trabalhar a questão da maestria emocional como uma base, porque todas as outras vai decorrer desse seu posicionamento. É muito importante você parar hoje, né? E aí eu já começo a trazer algumas perguntas, porque o coach não tem resposta, né? O coach ele tem perguntas. E trazer a primeira resposta. Qual é a sua situação hoje? Onde você está na sua vida hoje? Ter essa reflexão vai fazer com que você pense um pouquinho. Opa, eu tenho potencial para muito mais e não estou alcançando. Uhum. Ou, ao contrário. Olha, eu já alcancei muita coisa que eu não era capaz de alcançar. Olha que reflexão. Onde você está? Qual é o resultado que você está tendo na tua vida hoje? Isso está te satisfazendo ou não? E a satisfação não está ligado ao resultado externo. Está ligado ao resultado interno do teu coração. Você está satisfeito com o seu trabalho, satisfeito com a sua formação, você está satisfeito com o seu relacionamento, está satisfeito com a sua espiritualidade, está satisfeito com o local que você está habitando, a casa que você está morando. Então é uma reflexão ampla que você olha para o lado externo, mas você faz a verificação e a avaliação dentro do seu interior. Tendo uma certeza de onde você está na sua vida hoje, você traz a segunda pergunta: por que você está assim? Agora, só mais uma pergunta, antes de você responder essa, dentro desse contexto. Fique à vontade, aí. vamos Aí bater é o no seguinte, papo aqui. Para uma pessoa, então, que está ouvindo você falar tudo isso, o ouvinte está ligado, a pessoa está pensando, bom, eu estou com 55 anos, 50, 60 anos, 60 e poucos anos. Ô, Anderson, não é um pouco tarde para eu pensar em mudar, usar essas estratégias? Quanto tempo eu vou ter de vida? Jorge, e aí, não quando fica diante de uma situação dessa? Pode ser, se Ou for nunca é tarde? Se for a decisão dela, pode ser. Depende dela. Tem um conceito que a gente coloca assim: se você acha que é tarde, ponto. Ponto final. Ponto final. Seu jeito é o jeito certo. Mas se você acha que é só o início, que é só o começo, que você pode alcançar Pode ser o ponto final e pode ser o ponto de partida. Pode ser uma vírgula. Uma vírgula. Pode ser uma vírgula. Pode ser um novo parágrafo, sim, né? Vamos começar uma nova história. E tudo isso é a possibilidade de você tomar uma decisão. E Jorge, o sucesso, ele deixa pistas. O caminho, a trajetória de sucesso deixa pistas. Por exemplo? Pega pessoas que, de repente, numa idade, né, mais experiente, mais avançada, está vencendo, está conquistando, e você vai ver que ele traçou um caminho para chegar até aquele lugar. Muitos deles não começaram lá na juventude, muitos começaram já depois da sua idade. Na minha faculdade de Direito, por exemplo, eu tinha pessoas fazendo a faculdade com 50, 60 anos, iniciando uma faculdade, iniciando uma nova jornada, uma nova profissão, e hoje estão aí executando, estão aí trabalhando. Em plena atividade. Então, o que você decidir que vai ser. Eu Por isso a inteligência emocional é importante, porque ela vai ser a base. Que história você está contando de si mesmo? Se é uma história de que eu tô cansado, sabe aquilo que você fala? Como você vai? Tá ruim, tô cansado. Não dá uma mais, crise no país todo. Não tenho sorte. A crise, não dá certo. Essa é a história que você está contando para si mesmo. Então você já está automaticamente chamando o ponto final. Agora, se você está olhando para tudo isso, enxergando as oportunidades, entendendo que depende só de você o resultado diferente na sua vida.
Mas o que nos faz pensar dessa forma, o que faz pensar, muita gente pensar assim, o que é ao longo do tempo que nos faz pensar, acho que não dá mais, nada dá certo, o país está ruim, a coisa está difícil, na minha vida não adianta. O que nos faz pensar? Eu chamo isso de crenças, né? Ou convicções, se fizer sentido. Porque crenças às vezes dá uma conotação de um entendimento mais religioso, não é Não é essa exatamente, questão, não é essa. a questão de convicção. Mas certamente a história das pessoas, elas vão dizer aquilo que elas estão contando delas mesmas hoje. Está na história. Existem alguns tipos de filosofia de vida. Filosofia no sentido assim, escolha e automaticamente o que o meio ambiente, o que os seus pais ensinaram, aquilo que os amigos que você teve, as escolas que você frequentou, o ambiente que você viveu, te formou quem você é, trouxe você até aqui. E normalmente essas pessoas mais desmotivadas, elas, se buscarem na história delas, elas vão ver que foi uma história que foi colocada uma filosofia muitas vezes de dificuldade, né? Eu trabalho às vezes 4 filosofias. Por exemplo, tem aqueles que têm a filosofia da guerra, que a vida é sempre uma luta. Não, vamos filosofia lutar. da guerra. Vamos ter que lutar amanhã para conquistar, tem que brigar, tem que... Então a filosofia é que tem que ter todo dia um gigante para derrubar, sabe assim? Um leão por dia para matar. Se não existe, ele vai criar o leão, só porque a filosofia dele é derrubar o leão. Que tem de guerra. Então ele vai arrumar uma briga, né? Ele quer uma guerra. Exatamente, ele quer a uma pessoa guerra. que gosta de guerra. Ele é o perfil dela. Se não tiver, ela não se sente bem. É o estilo da pessoa. Então ela se sente bem vencendo os desafios. Então ela às vezes inconscientemente vai criando novos desafios, porque tudo está na mente, né? O nosso mindset, que a gente chama, a nossa mente, é que vai reger as maestrias. Por isso que o emocional eu gosto de chamar do primeiro, porque ele desperta todos os outros. Outros vão ter a filosofia do jogo, em que a vida está lançada à sorte. Se eu tiver sorte de fechar um contrato, se eu tiver sorte de arrumar um cônjuge, se eu tiver sorte... Então ele está sempre apostando a vida. É uma vida de aposta. Uma vida de aposta. E ele está sempre analisando o fruto, o resultado, como sorte ou azar. Eu dei azar. Eu dei sorte. Eu dei azar. Então ele não percebe que é um resultado de soma de atitudes, ações e comportamentos. Está sempre preso essa questão de ou tem sorte ou não tem sorte. E normalmente essa filosofia lança as desculpas para um terceiro. Terceiriza a responsabilidade. O Jorge não me deu uma oportunidade de vir na rádio, então... eu não vou conseguir mais nada. Não. Você entendeu? Entendi. Vamos abrir caminhos, vamos desenvolver. Então, não tive sorte. Esse não tive sorte tem deixado muitas pessoas paralisadas na vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Outra filosofia é a do conformismo. É aquele, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Mas tá bom. Tem até música, tá ruim, né? mas tá bom. Aí, essa do conformismo é aquela que ele tá vendo que não tá bem as coisas. Tá vendo que precisa tomar uma atitude. Ele percebe que alguma coisa tem que acontecer e depende dele, mas ele está sentado. Acomodado. Está conformado. É uma acomodação, é uma conformação. Isso. Estou conformado. E todas essas 3 áreas, normalmente decorre do que aprendeu do pai, do que aprendeu da mãe, do que aprendeu do avô. É uma sequência. Uma sequência que vem e formou a personalidade. Quer dizer, é tipo da pessoa que fala assim, como é que você está? Vai tocando, dá pra ir, né? Tá bem, graças a Deus, dá pra ir tocando, aquela vidinha, vamos tocar a vidinha, assim? Isso, é mais ou menos isso. Normalmente é isso. Aí você pode perceber o seguinte, tem pessoas que, de repente, eles têm o foco para comprar casa própria. Não, eu quero ter a minha casa. Então ele vai, ele trabalha, ele faz hora extra, ele mesmo vai lá, começa a levantar uma parede, ele constrói e faz a casa dele. Muito bom. Só que daí depois nunca mais ele faz outra casa. Isso tem muito assim. Para ele deu. Chegou ali, ele se conformou com aquilo. Mas ele não consegue observar o potencial que ele teve, o esforço que ele teve, tudo o que ele fez e de repente analisar até os erros que cometeu e o tempo que desperdiçou e aplicar para conquistar a segunda, para conquistar a terceira. Em menos tempo, com menos erros, menos erros. Exatamente. Então, às vezes, que nem você comentou, as pessoas estão ali numa idade que acham que não consegue mais avançar na vida. Por quê? De repente está vivendo essa filosofia, se conformou. Isso são crenças. São crenças, mas no sentido de, chamamos de crenças limitantes, né? Eu vou até falar também, às vezes são pensamentos até sabotadores. Porque tem pessoas que às vezes têm medo de avançar.
Quantas pessoas a gente não vê e fala assim, eu não vou comprar uma casa melhor porque eu tenho medo de ser assaltado. Eu não vou procurar um serviço melhor porque de repente eu vou ter mais trabalho, eu vou ter menos tempo. Então você começa a limitar, e só nós podemos limitar. Tem uma frase que diz assim, até trouxe ela aqui. O comum nos grandes homens são metas que ultrapassam seus limites. Olha que legal isso. Você só consegue o seu melhor quando ultrapassa os seus limites. Nós construímos os muros ao nosso redor. Nós construímos os nossos limites ao nosso redor. E só nós podemos rompê-lo. Só nós podemos derrubar esses muros para avançar. Em qualquer segmento da vida. Em qualquer segmento, Jorge. Eu digo assim para nós. Dentro do casamento, porque lá. aí vem a quarta filosofia. Se você viver a quarta filosofia de vida, vamos lá. que eu trago. Existem outras, Jorge. A gente não está aqui colocando um estudo onde a gente limita a matéria. A matéria é muito vasta. A programação neurolinguística, a psicologia positiva, o coaching e tantas outras áreas, ela nos dá um privilégio de construir novos conceitos todos os dias. Eu tenho construído os meus. E às vezes não só construir novos conceitos, mas você juntar um pouquinho de tudo e traçar. E na quarta filosofia que eu coloco é a filosofia da oportunidade. É aquele que consegue enxergar a oportunidade, às vezes no caos. É aquele que consegue enxergar a oportunidade a hora que você olha para uma coisa e fala assim, não, ninguém pode avançar além daquilo. Você inova, você traz novas ideias, você traz novas posições. E tudo tem uma razão positiva e vai promover. A filosofia da oportunidade é essa. Positividade, motivação. As coisas vão dar certo, a porta vai se abrir, sabe? Então quando você está nessa filosofia, você sai daquele lamaçal que está te segurando, que está do fundo do poço que está te encobrindo. Às vezes eu também gosto de falar muito sobre a roda gigante, né? Tem gente que prefere ficar lá embaixo porque tem medo de altura, então ele não enxerga nada, ele não nunca vê vai nada. Subir. Não vê as oportunidades. Porque está lá embaixo, ele então tem você medo tem de que subir. você tem que abrir, você tem que e a positividade, a coragem, a determinação, ou vou tentar novamente sim, é o que começa a te dar um gás novo, começa a te colocar. Então tudo isso está ligado à maestria emocional. Emocional. Então, isso é maestria emocional. É inteligência emocional. Isso. É lógico que nós, para falarmos de maestria emocional, nós temos que pensar em duas situações importantes. Primeiro, tudo que eu penso, tudo que eu acredito pode me impulsionar, me alavancar, ou pode me sabotar de alguma forma. Pode me afastar dos resultados. E aí é muito amplo esse assunto. Por quê? Se eu vou trabalhar com aquilo que pode me impulsionar, me motivar, então eu vou trabalhar com coaching, né? Eu vou trabalhar com metas, vou trabalhar com objetivos, vou buscar ferramentas novas para que eu possa alcançar, vou me conhecer, né, que é o autoconhecimento. Isso pode te curar, isso pode te ajudar, isso pode te alavancar. Eu vou me desenvolver pessoalmente, profissionalmente, nos relacionamentos, nas estratégias, né, até nas estratégias de negócio que a gente estava conversando sobre gestão e tantas outras. Agora, se eu tenho pensamentos sabotadores em mim, e eu me auto-saboto, né, autossabotagem, se a minha mente não me permite avançar, aí eu tenho que fazer uma avaliação. Se eu tenho um problema realmente ligado a algo emocional, se eu tenho algum vínculo, de repente, do passado que está me ancorando, se é a minha filosofia de vida que está me sabotando, se é a minha falta de capacitação, ou se de repente é uma doença psicossomática, que aí deve ser tratado por um psicólogo, por um profissional dessa área. Então a pessoa tendo essa visão clara, ela vai buscar a ajuda que ela precisa, mas com um objetivo: avançar, crescer e conquistar. Existem duas situações ou duas doenças hoje que é assustadora, né? Existe uma pesquisa, né, que diz, eu tenho até esses números aqui, 20% hoje das pessoas, elas estão com depressão, da população mundial. 20%. Quer dizer, em torno de 2 bilhões de pessoas. Nem sei dizer esse número hoje. Né? Porque o mundo hoje é em torno de 8, 10 bilhões certamente de a gente conhece alguém Sim. ao nosso redor que tem que está desenvolvendo uma depressão, às vezes em nível mais avançado ou não, que precisa de ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo urgentemente.
Só que essa ainda não é, às vezes as pessoas chamam essa da doença do século, mas ainda não é. Existe uma coisa muito pior, que esse número se eleva muito mais, que é a ansiedade. A ansiedade é um sabotador muito grande do alcance de resultados. E quando essa ansiedade ela se destaca, né, e é o chamado mal do século por muitos psiquiatras, principalmente. Por exemplo, síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Olha só, você fica pensando e não age, né? Você fica E naquela... E você não consegue nem prestar atenção no que o outro está falando para você. Não, você sai fora do presente. Né? Você está viajando sempre. Você está sempre tentando trazer o futuro, tentando adivinhar o resultado do futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer, e aí vem surgindo a síndrome, repete só, síndrome do pensamento acelerado. Do pensamento acelerado. Olha só, sofrimento por antecipação. Coisa nem aconteceu, já está sofrendo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer disso. Já está sofrendo. Aquela ansiedade por uma coisa que nem sabe o resultado do exame ainda, já está sofrendo. Antes da hora. Antes da hora. Frustração acelerada. Sabe aquela coisa assim, eu já perdi no passado, estou perdendo agora e vou perder para sempre. Tem até música, né, que diz isso também, né? E nasci assim, estou vivendo assim, e vou morrer assim, não é assim? Tem então, música. É aquela frustração já que antes de chegar a qualquer coisa ele já perdeu, ele já está assim angustiado, já tem aquela sensação de que não é o melhor, então já é automático, a turma vai escolher, vamos jogar futebol, ele já pensa, já se frustra, eu não vou ser escolhido. Então ele já está nessa ansiedade, sofrendo também essa frustração. Outro ligado à ansiedade é a cobrança demais de si mesmo e dos outros, se cobra demais, né? Cobra em relação... É mais ou menos mania de perfeição ou não? Então, ou não tem nada a ver com isso? Não é bem isso? Eu acredito assim, é um despertar da sua própria personalidade, sim. Mas olha só, ontem eu peguei a minha filha de 4 anos, a Laurinha, numa situação como essa. Ela sempre gosta de chegar na escola e ela pega no meu jardim uma florzinha e leva para professora, para monitora, para todo mundo a florzinha. Só que ontem ela acabou não passando muito bem, acho que ela esqueceu, e ela já chegou no portão falando assim, gente, hoje eu não trouxe flor para ninguém. Ou seja, ela já estava se cobrando antes dos outros se cobrar, 4 anos de idade. Ela mesma se cobrando. Então, a hora que você vê para isso, desperta a gente o que é que está acontecendo no nosso comportamento, no nosso ambiente, que está gerando sabotadores na nossa mente e jogando nós, às vezes, a culpar nós mesmos, a trazer uma autoculpa e a gente não se libertar disso, uma cobrança de si, ou uma cobrança excessiva do outro, né? O cônjuge cobrando o outro cônjuge de uma coisa, sabe, e as culpas que vêm lá do passado, que estão lá atrás e que a pessoa continua carregando por ela? Nós chamamos isso de âncoras, né? Momentos âncoras. Esses momentos, ele forma realmente a personalidade, existem estudos ali, não dá tempo da gente entrar em detalhes Sim. em relação a isso, mas é só você analisar uma pessoa que sofre hoje em relação a um problema que aconteceu lá no passado, uma dor do passado. O fato aconteceu lá. Sim. A dor está lá. Lá no passado. O que ela está vivendo hoje é o sentimento da dor. Olha que interessante isso. É o sentimento da dor. A dor está no passado. A dor está lá. Ficou lá atrás. Ela só está arrastando a mochila cheia de um sentimento de dor. Sentimento de dor. Porque a dor não existe mais. Não existe mais. O fato aconteceu lá. A dor não existe mais. Não existe o existe sentimento. Mais. Imagina o seguinte, vamos fazer um exemplo prático. Eu pisei no seu pé lá e doeu o seu pé. Claro. Só que o que você está arrastando contra mim agora não é a dor. A dor já passou. Não, você está bravo. Você está lembrando. É a lembrança do pisão. Do pisão. Então você está arrastando na sua mochila sentimentos. Agora tem gente que a mochila não aguenta mais de tanto sentimento de dor do passado. E a pessoa adoece com isso. Adoece ou não? Adoece demais. Porque fisicamente, todas essas doenças, elas acabam... O que está na mente vai gerar no seu físico também. Muitas doenças, elas são relacionadas às questões da mente, às questões do sentimento. Então, por isso que nos conhecer muitas vezes pode nos gerar cura. Porque se eu me liberto de um sentimento como esse, eu posso subir uma montanha agora, porque eu estou leve.
mais rápido, eu posso viver agora, eu posso ter alegria agora, eu posso ter felicidade agora, eu posso amar agora. Que ficou lá para trás, deixa aí lá. Jorge, lembra que nós estamos falando só de maestria emocional ainda. Uma das 4. Uma das 4. Uma das 4. Uma das 4. Hoje estamos conhecendo uma das 4. Isso, exatamente. Então, quando você para pensar tudo isso, aí eu volto naquelas perguntas, né, que a gente iniciou. Onde você está hoje na sua vida? Diante de tudo que nós conversamos até aqui, será que não dá para fazer uma reflexão e entender que você pode mais, que você pode crescer, você pode conquistar? E isso só depende de você. Não adianta ficar esperando algo acontecer no entorno, um extraordinário acontecer. Você tem que se posicionar, começando de dentro. A segunda pergunta foi: onde eu estou hoje em relação à minha vida? Por que eu estou assim? A segunda pergunta. A terceira: para onde eu quero ou preciso ir? Porque é outra questão da inteligência emocional. Uma das coisas que eu pergunto, às vezes para empresários no nosso café de empreendedores: qual o resultado que você espera da sua empresa daqui a um ano? Eles olham para mim: não sei. Quais são as metas que você... quanto você espera ganhar? Quanto você espera alcançar? Onde você quer estar? Então, quando você não tem essas respostas claras, agora eu não estou abrindo uma ansiedade ruim, aquela ansiedade que antecipa o futuro. Eu estou possibilitando um norte. Você reajustar o seu GPS para chegar lá. Você colocar, assim, desafiar-se a alcançar. Lembra que os limites somos nós, acabamos de falar, somos nós que colocamos. E se de repente você aumentar esse limite com essas metas estabelecidas e saber para onde você realmente precisa ir, aí também entraria numa questão de missão de vida, propósito de vida. Mas isso nós vamos tratar numa das maestrias. Claro. Certamente. Mas existe um querer. E esse querer muitas vezes está apagado na vida das pessoas em decorrência da situação que estão vivendo. Não quer mais nada, não quer ousar mais, não quer fazer mais nada diferente, não quer gerar novos caminhos, tentar novamente. Então, está muito ligado a isso. E depois disso, como que eu chegarei lá? É o passo a passo que também está ligado a outras maestrias que nós vamos conversar aqui. Legal. Então, das 4 maestrias, hoje a gente conheceu uma delas. Passamos superficialmente. Aliás, não conhecemos na sua totalidade. A gente ficou ali no entorno dela. Nós lembramos o ouvinte que existe uma inteligência emocional a ser buscada. Existe uma maestria emocional a ser conquistada e ela precisa se despertar para alcançar. Agora, a pergunta é: quais serão as outras maestrias? Hein? Devemos falar hoje? Tem mais? Não. Não, né? Bom. Mas vocês falaram em 4. A gente começou a conhecer uma delas. Isso, que é a segunda. É a segunda, na realidade. Na minha opinião, é a segunda. Tem outras 3 aí, né? E aí a pessoa deve estar perguntando: mas qual que é a primeira, então? Né? Quando ele vai... Você vai ficar sabendo ao longo... Vai ser a última. Né? Pois é. Olha, então, hoje a gente conheceu um pouco sobre uma das 4 maestrias, não é isso? Isso. Sobre inteligência emocional. Exatamente. Né? E por que a gente está trazendo o Anderson para o programa, para toda quinta-feira, 12h30, ele está aqui nesse quadro? O Anderson tem muitos compromissos, né? Uma pessoa que tem uma agenda de compromisso. Mas ele adora fazer exatamente isso que ele está fazendo aqui. Faço isso por amor. Por amor, realmente. porque ele gosta. Gosto. Ensinar, ajudar. E a gente está fazendo exatamente isso no programa, porque a gente percebe quantas notícias ruins, né? Muitas vezes somos obrigados a dar aqui no dia a dia, faz parte, né, da nossa vida. O momento que a gente vive no país e no mundo de instabilidade emocional, econômica. Isso virou alimento emocional. As pessoas, elas precisam, algumas delas precisam ver o que de mal está acontecendo ao redor para elas se sentir seguras e ficar longe daquilo. Olha que coisa. Que é uma característica da nossa geração isso daí. Uma característica da nossa geração. Então, em função, né? E pessoas que só ficam olhando, a gente, nossa, mas será que não vai ter mais jeito? Está tudo perdido. A gente não está aqui nesse momento, no quadro, para falar, né, das dificuldades. Mas não vai dar. Não vai dar. Não, é exatamente o inverso proporcional. Crescer e conquistar. Crescer e conquistar. Né? Então, esse foi o primeiro quadro, número 1. A gente está começando hoje esse quadro no programa. E vai ser assim toda quinta-feira. Né? Com o Anderson aqui, 12h30, toda quinta-feira. Crescer
e conquistar. Falando de vida, família e negócios com Anderson Cristofoletti. Anderson, muito obrigado por ter vindo, né? Mais uma vez. E já estamos querendo que quinta-feira que vem chegue bem depressa. Vamos. Para a gente poder... Eu que agradeço esse privilégio, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que nós temos buscado, estudado. Muito Okay? bem. Abraço, Esse, o jovem talentoso Anderson Cristofoletti. Muito obrigado, Anderson.